Peço que você possa abrir na sua casa, tá? Pegue a sua Bíblia e vamos fazer uma leitura, tá? Vamos fazer uma leitura no livro de Efésios, tá? Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5. Efésios capítulo 1 e o versículo 3 a 5. Vamos fazer essa leitura? Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos agradecer a Deus com uma oração pela leitura que foi feita. Fechamos nossos olhos. Senhor, meu Deus e Pai está no céu, nesse momento, Senhor, lemos a Tua palavra, que nós possamos guardar cada palavra que foi citada nos nossos corações. E peço cada vez mais sabedoria para cultuar o Teu nome, para agradecer e também que o Senhor possa abençoar cada irmão, a cada pessoa que está nos vendo nessa live. Abençoe a vida de cada um. Fortalece, Senhor, o Teu povo. Somos gratos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.
Vamos adorar o nosso Deus, tá? Peço que você possa pegar o seu inário. Pega o seu inário, vamos cantar um louvor, chamada final, número 108, chamada final. Pega o seu inário e vamos lá cantar esse louvor para adorar o nome do nosso Deus. Chamada final. Está nos céus. Nesse momento, Senhor, cultuamos com louvores, cultuamos o Teu nome com toda a adoração. Que o Senhor possa receber, Senhor Deus, a cada louvor que foi entoado aqui. E nesse momento, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa também conceder cada vez mais espiritualidade em nossas vidas. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua amada igreja. E também nesse momento eu te peço que o Senhor possa cada vez mais iluminar o Teu servo que vai transmitir a Tua palavra. Somos gratos por tudo e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir a mensagem do Senhor que vai ser transmitida pelo pastor Hortan. Pastor Hortan, tem a oportunidade. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29. Apocalipse 2, 18 a 29. Assim diz o Senhor através de sua palavra escrita. O livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a 29, assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem,
as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes sobre vós. Tão somente conservai o que tendes sobre vós, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o povo de Deus diz: querido Pai, a Tua palavra foi lida. Fala a nós, nessa manhã, através do Teu servo, que eu não venha, Pai, dizer coisas de mim mesmo, mas sobre a liderança do Espírito Santo, para que o Teu povo seja alimentado. Sejamos, Pai, fortalecidos pela Tua palavra, encorajados, exortados, e o Teu nome seja glorificado. E aquelas pessoas que nos ouvem, Pai, através dessa live, e as que ainda irão assistir, que o Senhor possa trabalhar na mente de cada pessoa, para que entenda e compreenda a Tua palavra. E, ó Deus, coloque suas vidas dentro do Teu plano, dentro da Tua vontade, para a glória do Teu nome. Salva as que não são salvas e fortalece as que já são salvas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Podei-vos assentar. Irmãos, a igreja em Tiatira. A igreja em Tiatira, né? Não é Tira, não, é Tiatira. A apresentação de Cristo à igreja. A apresentação de Cristo à igreja. Como ele se apresenta à igreja em Tiatira. Quando eu estava olhando, estudando aqui, essa igreja, como todas as outras, uma das coisas que a gente observa é que, eu prestando comigo, tem pastor que pensa que a igreja é dele, né? Tem pastor que pensa que a igreja é dele. Tem que fazer o que ele quer. A igreja não é dele, não. E tem membro que pensa que a igreja também é dele, sabe? Quer que seja como ele quer mandar em tudo. Tem membro que quer mandar até no pastor. Crie vergonha na cara, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Isso é para o pastor, é para membro, principalmente membro antigo, né? Não, pastor, eu estou há tantos anos na igreja, a igreja não é tua, é de Cristo. Olha, essa mensagem é para quem? É para a igreja de Cristo. Veio de quem? A mensagem veio de quem? De Cristo. O pastor estava errando, estava permitindo coisa dentro da igreja que Deus estava condenando. Eu não acho nada. O pastor não é para achar nada. Em relação às escrituras, não é para ele achar nada, é dizer, fazer o que ela está dizendo que é para fazer. É isso. Ele não precisa inventar nada, não, é só pregar o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E o crente também deve obedecer o que está escrito na Bíblia. Nenhum crente, nenhum membro da igreja tem maior autoridade do que o outro membro. As autoridades são iguais. A apresentação de Cristo. Ele vai se apresentar, ele vai fazer a sua apresentação à igreja. Mas primeiro vamos olhar aqui agora a localização da igreja que Cristo mandou a mensagem. Ela estava, no versículo 1 nós temos, ela estava situada em Tiatira. Essa cidade ficava em um vale entre a cidade de Sardes e Éfeso. Então ela ficava dentro de um vale, né? Era uma baixada assim, ó, digamos assim, uma baixada que a gente conhece como baixada grande assim, ó. Ela ficava lá, ali situada. Era mais um posto militar do que uma cidade. Era um posto militar de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele fez daquela cidade um posto militar para ele. Bem, nela os seus soldados viviam. Era lá que os soldados viviam, que era o posto militar. Era mais esse posto militar do que propriamente uma cidade, Tiatira, lá que era cidade também de Lídia. Era a cidade natural de Lídia. Lídia, ela era de lá dessa cidade, que ela se converteu com Paulo, né? Ela se converteu com o apóstolo Paulo. Paulo pregou e ela se converteu. Lídia, talvez ela tenha sido um instrumento na fundação da igreja
ao voltar para sua casa. Quando ela volta para sua casa, ela deve ter sido também um instrumento para a organização de uma igreja lá em Tiatira, que era a cidade dela. Então, ela volta e ali também é organizada uma igreja. Não foi Lídia que a organizou, mas com uma crente em Jesus. Não sabemos, a Bíblia não fala disso, mas o quanto ela deve ter ajudado também aquela igreja. Então, seja um instrumento nas mãos de Deus para a glória do Senhor, no trabalho do Senhor. Como Cristo se apresenta à igreja? Ele faz a sua apresentação. Ele diz, no versículo 18, ele fala assim, ó: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. É assim que ele se apresenta à igreja. Olhos como chama de fogo e pés como de bronze polido. É a apresentação dele à igreja. Isso descreve os olhos do Senhor e os pés. Está fazendo uma descrição dos olhos de Deus, dos olhos de Cristo e os pés dele, significando o que? Exemplificando o terrível aspecto do juízo de Cristo para com essa igreja. Ele estava mostrando o juízo dele, o terrível juízo para com a igreja, se ela não se arrependesse. A igreja precisa então ouvir, dar ouvido à palavra do Senhor, precisa ouvir a palavra de Deus. Ele é o Filho de Deus, Cristo é o Filho de Deus. Então nós temos que entender, Ele é o Filho de Deus e nós precisamos então obedecê-lo. A igreja, ela é o corpo espiritual de Cristo, por isso ele está escrevendo a igreja. Não é um membro que é o corpo espiritual de Cristo. Não é. Não é o pastor que é o corpo espiritual de Cristo. Todos são membros da igreja, membro do corpo espiritual de Cristo. É o conjunto todo forma esse corpo espiritual de Cristo. E por que ele então escreve? Porque ele está querendo que a igreja mude de atitude. A igreja é para ela brilhar diante do mundo e não viver com luz apagada. A igreja é para influenciar o mundo e não ser influenciada pelo mundo, porque é uma geração perversa e corrupta. O elogio de Cristo, no versículo 19, ele faz um elogio. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. O elogio às obras, fé, amor, paciência, aumentaram. Ele observou que nessa igreja essas coisas haviam aumentado. Quão bom quando Deus olha para nós e Ele vê que nós melhoramos na nossa vida espiritual, tá bom? É bom quando Ele vê que a igreja, ela melhora, ela sai da sonolência espiritual e ela passa então a crescer, a se desenvolver na obra do Senhor. Quando ela então começa a praticar aquilo que Deus tem colocado sob sua responsabilidade, para que ela possa fazer. A igreja está no mundo para anunciar a Jesus Cristo. Então ele diz, a paciência aumentou, as obras, o trabalho dela, a fé e o amor. O amor à causa de Deus, o amor a Deus é causa de tudo. Então devemos sentir prazer em nos reunirmos. E nos reunimos para adorar a Deus, como também ao ver pessoas convertendo-se em nossa igreja. Temos prazer, a alegria, a satisfação de nos reunir para adorarmos a Deus? Sim, essa é a alegria, é o prazer do crente. Irmãos, nenhum crente, preste bem atenção nisso, nenhum crente que está em plena comunhão com Deus, se ele está com saúde, ele tem prazer de ficar em casa. Ele não tem prazer. Lembre-se disso. O crente em plena comunhão com Deus, ele não tem prazer de ficar em casa. Tem um corpo espiritual, ele faz parte desse corpo espiritual, e ele quer estar em comunhão com esses irmãos. Ele tem necessidade de estar em comunhão com os irmãos, estar lado a lado com o outro, cantar, louvar a Deus, viver junto com eles, porque é a família cristã. Mas também devemos, irmãos, ter o prazer, o alvo de ganhar almas para Cristo, ter o prazer de ver almas se convertendo em nossa igreja, é bom, não é isso? Mas só o prazer de ter, e não
usar os meios pelos quais nós devemos buscar essas pessoas, não vai adiantar nada. E quais são os meios que nós devemos usar? Evangelização, falar para as pessoas. Nós estamos vivendo, você diz, não pastor, nós estamos vivendo no meio de numa pandemia, onde nós não podemos sair, evangelizar, convidar ninguém. Lá onde tu trabalha, tu pode levar um folheto, nós temos material aqui, ó. Pode levar um livrinho daquele, chega lá e falar com uma pessoa. Distribui para as pessoas, fala para elas. Está aqui, olha Jesus Cristo. Tenha prazer em ver uma pessoa salva. Então devemos procurar crescer na fé, no amor e em ação de serviço. Temos que crescer no amor, o amor pela causa de Deus. Quem ama a Deus vai amar também seu irmão, né? Se você não ama a Deus, você não pode amar a teu irmão. Como que você vai dizer que ama a Deus se não vê e odeia teu irmão que vê? Então o amor a Deus é o comprometimento meu também com Deus, e isso vai ser visto através do que? Das minhas ações, se eu amo ou não a Deus. Amar a Deus. A igreja em Éfeso, ele disse que ela deveria voltar ao primeiro amor, porque ela havia perdido o primeiro amor. Então há uma divisão, tinha coisas dentro. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela estava me dizendo, o fulano deixou a esposa dele. E eu disse, os problemas, isto nunca é da noite para o dia. Ninguém nunca deixa uma pessoa da noite para o dia. Os problemas já vêm lá de trás, só que não foram resolvidos. Ou seja, significa o quê? Que alguém deixou de lado a orientação divina e passou a olhar só para si, começou a olhar para os defeitos do companheiro ou da companheira e se separaram. Alguém estava no meio, alguém entrou no meio, sacudiu o alicerce do matrimônio. Assim também quando o mundo entra no meio da igreja, no seio da igreja, e então o amor dela é porque tem se esfriado e tem deixado de lado a orientação divina. Na fé nós devemos crescer. Em ação, a ação é trabalhar, é o serviço. A igreja precisa fazer isso. Individualmente também, cada crente, onde você trabalha, onde você estuda, você deve fazer também isso. Crescer. A fé, ela nos leva a acreditar. A fé, ela nos leva a buscar a Deus. A fé, ela nos conduz onde Deus está sentado, ao trono da graça do Senhor. Nós corremos para Ele. Então devemos viver em nossos dias com sabedoria e fé. Com sabedoria. A sabedoria é vinda de Deus. A sabedoria pela palavra de Deus. A sabedoria que o Senhor nos dá para vivermos no meio dessa geração, desse mundo que nós estamos vivendo, sem Deus e sem esperança nesse mundo. A igreja dando um testemunho fiel de que nós servimos a esse Deus totalmente diferente. Um Deus que Ele quer que brilhemos por Jesus. É comprometimento, irmão. Não é igualdade, não é o que você acha. Mas lembre-se bem, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. No versículos 20 a 23, ele vai fazer a repreensão da igreja. Olha aqui no versículo 20 a 23. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é próstito de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Vem agora a repreensão. A perversidade, no versículo 20, mostra porque Deus estava repreendendo. Havia perversidade no meio da igreja. Jezabel, falsa profetisa, era permitido que ela ensinasse imoralidade, idolatria dentro da igreja. Não era a Jezabel, mulher de Acabe, mas era uma outra mulher com esse nome. Ensinando, a igreja havia permitido ela ensinar. Uma vez eu cheguei numa
eu acho que eu era solteiro ainda. Aí eu cheguei numa igreja, lá estava uma mulher pregando. Um bocado de macho, ouvindo ela pregar. Oxe, ela dá vontade de dizer assim, pastor da igreja, pastor, crie vergonha. Deus não está dando mais mensagem para o senhor, não. É o senhor que é o pastor da igreja? Eu tinha um professor ele era doutor em teologia, mais um bocado de coisa, e ele dizia assim, uma das coisas de Deus também proibir, isso aqui não era só simplesmente o castigo, a perversidade, não era só em permitir que Jezabel ensinasse essas coisas terríveis, mas é porque ela estava ensinando a igreja do Senhor, exercendo um ministério que não era dela. O pastor estava sentado e ela estava ensinando toda a igreja. Primeiro erro, deixar ela ensinar a igreja do Senhor. Deus não permitiu, não chamou mulher para o ministério. A perversidade, então veja bem, era permitido que ela ensinasse imoralidade. Imoralidade era permitido. Nada era possível. Não, ensinava o sexo fora do casamento, tudo isso era permitido. Ela estava ensinando que isso era normal. Idolatria, ensinando que os crentes poderiam comer as coisas sacrificadas aos ídolos, não tinha nenhum problema. Está lá no meio das festas, comendo aquilo, tudo que era oferecido. Os sacrifícios, as carnes que eram sacrificadas aos ídolos ali, os crentes também estavam participando. Todo mundo estava participando, a igreja não tinha mais diferença nenhuma, quem era crente e quem não era, quem era da igreja e quem não era. Todo mundo participava, né? Tranquilo, não tem nenhum problema, pastor, não tem nenhum problema. Deus disse assim, olha, essa mulher está ensinando dentro da igreja, e isto é imoralidade. Imoralidade sexual é grave, porque sexo fora do casamento fere alguém, fere a Deus. O sexo fora do casamento, se era a imoralidade que era dentro da igreja, porque primeiramente vai ferir alguém, a uma pessoa, um ser humano, e segundo vai ferir a Deus. Isso mostra que muitas das vezes preferimos satisfazer nossos desejos a nosso modo, em lugar de fazermos a vontade de Deus. A igreja, ela estava fazendo a sua própria vontade, queria ouvir algo que agradasse aos seus ouvidos, deveria estar lotada de gente, né? Quantas das vezes a igreja quer fazer a vontade? Quantas vezes o pastor quer que faça a vontade dele? Quer ver uma igreja lotada? Só abre mão. Abre mão, tu fazia o templo lotado de gente. Deixa tudo correr frouxo. Não proíbe nada. E Deus está proibindo aqui, mostrando à igreja que ela queria fazer a vontade dela em vez de fazer a vontade de Deus. A igreja é para fazer a vontade de Deus. Cada crente individualmente e no corpo coletivo, da mesma maneira, fazer a vontade de Deus. Não deixar que a sua vontade prevaleça, porque muitas das vezes a vontade é carnal. Então, o sexo aqui era ensinado livremente, essa imoralidade, e feria a Deus. Vai ferir também outras pessoas, pois isso viola o comprometimento tão importante para um relacionamento. Deus preparou tudo para um bom relacionamento. Isso vai prejudicar depois, então, a vida do casal, no futuro. Isso era ensinado dentro da igreja, né? Hoje, nós estamos na festa do mês junino, quantas pessoas aí as igrejas estão fazendo, né? O arraial santo, arraial gospel. Mas isso é muita mentira, irmão, isso é muita coisa. O camarada quer fazer, aí quer dançar, quer pular, quer fazer tudo, quer matar o desejo dele, aí inventa. Eu me lembro do nosso saudoso pastor Haroldo, ele dizia assim, pegue uma pedra de carvão, e aí você passa uma camisa branca no carvão, vê se vai mudar. Vê se a camisa branca limpa o carvão, quem é que fica sujo? É a camisa. Está pensando que vai mudar dessa maneira, vai mudar a vida do povo? Não, Deus quer uma vida totalmente diferente, descomprometida com o mundo e comprometida com Ele, para que o nome dEle seja glorificado. A idolatria. Nos templos pagãos eram oferecidos alimentos aos ídolos. O povo da cidade, dessa cidade aqui, o povo oferecia sacrifício aos ídolos. A carne era levada lá para o templo, era oferecido
em sacrifício ao Deus da cidade, aqueles ídolos. A carne que sobrava era vendida no mercado da igreja, era vendida ali. E muitos crentes compravam também daquela carne, porque aquela carne ela era mais barata, seria mais barato. Digamos assim, lá no mercado da igreja era vendido mais barato, porque era a carne sacrificada. Sobrou aquela carne que não tinha sido sacrificada lá, mas já tinha sido oferecida aos demônios. 1 quilo de alcatra, hoje, ela está custando 40 reais. Quilo de alcatra. Você já pensou comprar 1 quilo de alcatra por 15 reais? Dá para encher? Dá para comprar bom, não é? Poxa, 3 quilos por 45 reais. Isso eu estou dando um exemplo. Então lá eles vendiam baratos, e os crentes estavam também todos nessa mistura, não tem nenhum problema. Eram carnes oferecidas aos ídolos, era vendido no mercado do templo, isso é oferecido aos demônios. Em Atos 15, 19, 20 e 29, nós temos lá, isso aqui tudo é oferecido aos demônios. E como é que você que é um crente vai participar de tudo isso que é oferecido ao diabo, a Satanás? Então isso aqui Deus estava aqui repreendendo a igreja, porque ela estava vivendo de uma maneira totalmente, completamente errada, não podia falar de Jesus para ninguém, não podia ser a luz dela estava apagada. No meio onde você vive, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, como as pessoas te conhecem? Como elas te conhecem? Você vive com um testemunho, lá onde você mora. Então, e a igreja onde está? Nós precisamos, irmãos, acordar, olhar. Isso aqui, cada igreja dessa, representa igrejas hoje, como elas estão vivendo, e Deus está reprovando quantas e quantas igrejas. Quantas pessoas Deus está reprovando a vida, porque não glorifica a Deus. Mas pastor, só nós vamos ser diferentes? Todo mundo faz isso, por quê? Porque só nós? Porque somente nós que temos que ser diferentes? É porque você é povo de Deus, nós somos povo de Deus, e é para ser diferente. A Bíblia diz que nós devemos ser diferentes de todos. Foi para isso que Deus nos salvou. Crente descomprometido? Irmãos, ainda hoje há crentes que não sabem o significado, o que é ser membro de uma igreja, o que é ter comunhão uns com os outros. Tem crente que ele não sabe, sabe? A comunhão uns com os outros, isso para ele não interessa muita coisa não. Não interessa. Quando eu estava em Codajás, quando a gente pensava que tinha um irmão ainda estava lá, cadê o irmão? Não veio. Ah, pastor, ele já viajou. Veja. Sim. Deixa de ir para o culto. Não vai. Cadê a comunhão com os irmãos? Não tem. Se você não está em comunhão com os irmãos, como é que você vai estar em comunhão com Deus? A nossa comunhão uns com os outros, irmãos, o eu vir ao culto, adorar a Deus, é o resultado da minha comunhão com meu Deus, é um reconhecimento de Deus como senhorio da minha vida. Cristo é o Senhor dessa igreja, e quando a igreja não mais se submete à vontade dEle, então acabou-se. Ele repreende, a igreja repreendeu no passado, está repreendendo hoje. E a igreja não deve permitir que aquilo que ele não quer seja permitido que ensine dentro da igreja. Mas ele dá um alerta, ele vai alertando a igreja. Olha, agora vamos voltar para o versículo 21, 23. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha só. Houve o tempo dado por Deus para que a igreja se arrependesse. Deus sempre dá tempo para alguém se arrepender, não é isso? Sempre Ele dá tempo para alguém se arrepender. Tenha uma coisa em mente, porque a conta chega depois. A conta vai chegar depois. E quando a conta chega, você não quer pagar. Muitos vão achar ruim o valor,
da conta que tem que pagar, não é isso? Muitos vão achar ruim. O alerta: a menos que Jezabel se arrependesse e seus seguidores sofreriam enfermidade e morte. Se não se arrependessem, sofreriam enfermidade e morte. Por isso que ele está dizendo que ia jogá-la na cama. Deus iria julgá-la sobre uma cama. Deus iria julgá-la sobre uma cama. Era uma cama que ela cometia sua imoralidade. Onde ela cometia sua imoralidade, Deus iria também julgá-la. Então, ele teria aqui, irmãos, algo muito importante. Deus teria uma cama para Jezabel. E sabe onde era a cama dela? No inferno. Onde ela ficaria para sempre. Aqueles que não querem servir a Deus, uma igreja que se diz que é a igreja de Cristo, mas não quer se submeter à vontade de Deus, então não é a igreja dele. O crente que diz que é o crente, mas ele quer viver a vida dele mundana, ele quer viver da maneira dele, do modo dele, na imoralidade dele, e então, como resultado, como Jezabel também aqui, tem esse resultado da cama dela, da imoralidade, e o final dessa imoralidade é o inferno, assim também para todos aqueles que se acham, subordinado à vontade de Deus, insubordinados, e que quer viver da sua maneira, no pecado, uma vida desagradável a Deus, uma vida segundo o curso desse mundo. Então, meu amigo, você vai ter também os teus prazeres, você vai ter como resultado desse prazer carnal, desobediente a Deus, uma cama no inferno. Ou seja, o resultado do teu prazer vai ser o tormento eterno. O tormento eterno. Ele está dizendo, olha, essa mulher, ela está ensinando, ela é falsa, é mentirosa. Todo o ensino dela é mentiroso. Não é porque a pessoa hoje se diz evangélica, evangélico. Primeira coisa que você tem que entender, Deus nunca chamou uma mulher para ser pastora. Nunca chamou mulher para dirigir os homens. Para liderar o seu povo, dessa maneira aqui. Então, ele dá um alerta, ele vai julgá-la. Então nós precisamos, irmãos, obedecer a palavra de Deus. Ele diz no versículo 21 a 23, a menos que ela se arrependa. Então Deus iria julgá-lo. Agora, Deus também, havia uma segunda geração de crentes que defendia a mesma devassidão de Jezabel. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 21. Que ele vai, o 22 diz, aliás, vamos voltar ainda aqui no 21, dele tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se de sua prostituição, eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam. Olha só aqui, era uma segunda geração de crentes, que não guardava a palavra de Deus, que não tinha a sã doutrina. Quem eram essas pessoas? Elas estavam ali no meio, mas eram pessoas que foram colocadas para dentro da igreja, mas não para o reino de Deus. Não foram transformadas, não tiveram vida transformada, vida regenerada por Deus. Por isso estavam vivendo daquela maneira, estavam agradando-se do que ela estava ensinando, porque não tiveram uma vida transformada. Não é porque está dentro da igreja que significa que você é filho de Deus. Geração de crentes, essa geração tem hoje também, irmãos, apoiando a devassidão. Não, pastor, não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema. Não vejo. Estava conversando com um pastor, ele foi pregar em uma certa igreja, e aí quando chegou lá, aí ele pregou, não tinha mais nem púlpito lá, o pastor tinha tirado púlpito, sabe? Não tinha nada mais. E o pastor fazia as macacadas dele lá, era assim, todo mundo ria, mas ensino mesmo da palavra de Deus não tinha. Quando ele terminou de pregar, teve gente ainda que ainda procurou pedindo explicações dele. Ontem eu estava conversando com o pastor, ele disse, lá na igreja, ele disse, pastor, lá onde nós estamos pastoreando, quantas pessoas têm chegado lá, desses movimentos têm surgido, mas sem
nenhuma afirmação da palavra de Deus sem esperança de vida eterna, sem um ensinamento, com um ensinamento totalmente diferente das Sagradas Escrituras. Então nós precisamos aprender. Então essas pessoas estão por aí jogadas aí fora, sem conhecimento nenhum, e aprendendo o quê? Outros até se convertem, mas estão aprendendo coisas erradas dentro da igreja. Então Deus conhece o mais íntimo de cada crente, Deus conhece o mais íntimo de cada coração humano. Ninguém pode escapar do juízo de Deus. Ninguém pode escapar do juízo de Deus. Deus conhece, irmãos, o íntimo de cada crente. Agora ele vai para o conselho, 24 e 25, ele dá um conselho. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. O conselho: os fiéis devem conservar o que têm, conservando a doutrina que eles tinham. Conserva a fé e o amor que vocês têm. Era o conselho dele para os fiéis. Era ensinado que as pessoas estavam livres para se envolver e explorar a esfera de Satanás e participar do mal com o corpo, sem prejudicar o espírito. Era ensinado as pessoas buscarem a Satanás, invocarem o demônio. Isso aqui era uma doutrina de uma filosofia que existia, em que a cúpula maior, ela tinha o do conhecimento, que poderia então invocar, buscar outros ensinos. Por isso que ele está falando aqui, esses poderes espirituais, era necessário que elas então tivessem isso. E a Bíblia nos está mostrando, isso aqui é a esfera demoníaca, invocação de demônios. E outra coisa, era ensinado que você poderia pecar, não tem nenhum problema praticar o pecado que ficasse no corpo, porque isso não prejudicaria o espírito. Você já viu aquela história, muita gente diz assim, não, Deus quer o coração, não é isso? Mas que coração é esse que Deus quer? Eu estava conversando com o irmão, e ele conversando com um pastor de uma determinada igreja, ele disse, não, pecado, aquilo que é praticado no corpo, fica no corpo mesmo, não prejudica o espírito. Deus quer o coração, não vai prejudicar o espírito. Ele ficou assim, pastor, então quer dizer que se eu adulterar não tem problema? Não tem problema disso não, pastor, porque o órgão com o qual eu vou pecar fica no corpo. Estou só no corpo mesmo. Entendeu? Então nós precisamos, e a Bíblia diz assim, ele estava falando agora para os fiéis, olha, preservem o que vocês têm. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou desde pequenininho dentro da Missão Brasileira Batista da Fé, hoje conhecida como Missão Brasileira Batista da Fé, antes Missão Batista da Fé. E se olhar pelo corpo doutrinário que hoje são ensinados dentro das nossas igrejas, 50%, estou colocando assim, 50% da área doutrinária do que era ensinado, nem se compara mais, já caiu, está por terra. Outros tipos de ensinamento, porque foi entrando pastor X, e outro pastor foi entrando, trazendo novos ensinamentos, isso aqui eu não acho nada, eu não acho demais, é assim, e foi doutrinando, ensinando a igreja, e tem muitos irmãos que estão aprendendo. Então preserve a doutrina que você aprendeu, porque nós vamos chegar a dias ainda piores, de que essa doutrina, esse ensinamento, vai ser rejeitado. E está ficando, um grupo pequeno. A promessa dele, versículo 26 a 29, ele dá uma promessa. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso vai me lembrar, esse versículo me fez lembrar de uma certa vez, eu vendo o pastor Miguel Libernon, ele estava contando que ele estava pregando e alguém tapava os ouvidos, e na hora que a pessoa tirou as mãos dos ouvidos, ele ouviu essa palavra, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E a pessoa então ficou pensando, mas eu tenho ouvido, e por que eu estou tapando meus ouvidos para não ouvir? Então a mensagem é, quem tem ouvido, ouça. A promessa, ajudarão a governar as nações. Os que forem vitoriosos, que permanecerem fiéis até o fim, terão poder sobre os inimigos de Deus.
Veja bem, aqui não está se referindo à minha salvação, à condição de a salvação estar em minhas mãos. Se eu permanecer fiel, então é porque aí eu tenho a minha salvação, vou chegar até o final. Se eu não permanecer, porque não era salvo. A Bíblia não está falando isso aqui. Está mostrando algo muito importante, irmãos. Veja bem, primeiro quer dizer que a salvação dada por Cristo Jesus ao crente, jamais ele perderá. Jamais ele perderá, jamais deixará de ser filho de Deus. Mas a Bíblia também nos está mostrando aqui algo muito importante, que eu olhando aqui, que só o crente, quem é vencedor? Só o crente salvo por Jesus Cristo. Agora, no milênio, isso acontecerá no reino milenar, enquanto, aqui ele disse aos vencedores, sai da tribulação para o reino milenar, ele disse assim, esses vão me ajudar, esses vão estar governando comigo, lá no reino milenar. Eu vou fazer isso, eu vou dar, é Cristo está fazendo. Receberão a estrela da manhã, receberão a estrela da manhã, promessa de Jesus. Todo crente já recebeu a estrela da manhã em seu coração, não é isso? Todo crente já recebeu? Quem ainda não recebeu a estrela da manhã no seu coração, na sua vida? Todo crente tem a estrela da manhã, graças a Deus por isso. Significa que você é um filho de Deus, redimido pelo sangue de Jesus Cristo, lavado, purificado, e está mais alvo do que a neve. E Deus olha para nós, irmãos, Ele vê a justiça do seu Filho, Ele vê a justiça de Cristo em nós, e o nosso pecado foi lançado sobre o seu Filho, e é por isso que Deus, Ele aceita o nosso louvor. Não é porque você tem alguma coisa de bondade, não, é por causa da justiça do Filho dele. Mas também Ele nos mostra aqui, algo muito importante para nós, é que hoje nós temos Cristo, temos comunhão com Ele, mas ainda não temos aquela comunhão plena que vai ser na glorificação. Você já imaginou na glorificação, irmãos? Você já pensou nisso? Cristo completamente, nós vamos vê-lo como Ele é, completamente, né? A gente imagina como é que é Cristo, mas Ele na sua glória total, quando nós estivermos lá, Ele diz, isso aqui é para aqueles que rejeitaram o mundo, se submeteram à minha vontade. Concluindo, nós temos que Cristo, como Filho de Deus, Ele requer de nós, como seu povo, fidelidade e pureza, para que o mundo veja Ele em nós. Ele requer de nós, como povo, igreja do Senhor, pureza, fidelidade e amor, para que o mundo veja Ele em nós, para que o mundo veja a diferença que há entre nós e Ele, e saiba que só Jesus é o Salvador. Então não devemos relaxar nos ensinamentos e nem aceitar pessoas em nosso meio que não tenham a mesma sã doutrina, o mesmo ensinamento da palavra de Deus, que vão tirar pessoas do reino de Deus, ou melhor dizendo, vão impedir que pessoas entrem no reino de Deus. Não é só jogar para dentro da igreja, não é entupir os templos, mas é trazer pessoas totalmente regeneradas, né? Através do Evangelho, pelo sangue de Cristo. O pastor me disse que uma pessoa chegou com ele lá e ouviu, no dia de quarta-feira, ele estava dando culto de doutrina, e aquela pessoa chegou, ouviu todo o ensinamento, o estudo que ele deu, e depois do culto ele disse, pastor, eu quero ficar aqui, porque aqui eu estou vendo algo dentro, sólido na palavra de Deus, e onde eu estive lá, não tinha esse tipo de ensinamento. Uma separação total. O que é ser um crente? O que Deus exige de nós? A vida dele era livre para fazer o que ele quisesse. Então, todos os fiéis do Senhor, ou todos os crentes, serão recompensados por Cristo, a estrela da manhã. Amados, a nossa recompensa vai ser no final. Portanto, permaneçam firmes e fiéis ao Senhor, agarrando-se a Ele a cada dia, abraçando-o. Sejamos
totalmente comprometidos. Não desanimemos. Mesmo que o mundo olhe para nós, as pressões venham, você seja tentado a buscar, a viver outra vida fora de Cristo. Liberdade, quando não há liberdade, sofra, se tiver que sofrer, sofra por amor a Cristo, mas seja fiel até o fim, e o Senhor te recompensará. Amém. A palavra está com o dirigente. Graças a Deus ouvimos os ensinamentos do nosso Deus, e nesse momento eu quero avisar você, meu irmão, você que está nos vendo, tá? Que depois desse trabalho da Escola Bíblica Dominical, nós temos também o trabalho Clubinho Vida com Jesus. Você pode acessar lá, tá no YouTube, Abreu Luana, tudo bem? Você pode acessar lá e curtir também esse trabalho que é tão gratificante para honrar o nome do nosso Deus. Clubinho Vida com Jesus. E vamos cultuar o nosso Deus, encerrando pela parte da manhã esse trabalho, tá? Vamos cantar o nosso Deus, o hino Nosso Deus é Soberano. Vamos cantar Nosso Deus é Soberano.
de vocês.